Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Irmãos e irmãs, uma saudação especial a quantos nos encontramos aqui na Basílica da Santíssima Trindade. Também dois casais que celebram o 25º aniversário de matrimónio. Também todos os quantos nos acompanham pelos meios de comunicação social, uma saudação afetuosa e fraterna, de modo particular os doentes, os idosos e todos quantos se encontram numa situação de maior fragilidade. E para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos humildemente que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, fazei-nos viver a cada instante no temor e no amor do vosso santo nome, porque nunca a vossa providência abandona aqueles que formais solidamente no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Gênesis. Abrão era muito rico em rebanhos, prata e ouro, e Lote, que acompanhava Abrão, também tinha rebanhos, manadas e tendas. Mas a região não permitia que habitassem juntos. Os seus bens eram tão grandes que não podiam viver em comum. Houve assim uma contenda entre os pastores de Abrão e os de Lote. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam aquela terra. Abrão disse a Lote:
Não haja questões entre mim e ti, nem entre os meus pastores e os teus, uma vez que somos irmãos. Não tens toda a região à tua frente? Peço-te que te separes de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Ló ergueu os olhos e viu que a planície do Jordão, até Soar, era toda irrigada. Antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Ló escolheu toda a planície do Jordão e dirigiu-se para o Oriente. Assim, eles se separaram um do outro. Abrão estabeleceu-se na terra de Canaã e Ló estabeleceu-se nas planícies, armando as suas tendas até Sodoma, cujos habitantes eram perversos e pecavam gravemente contra o Senhor. O Senhor disse a Abrão, depois de Ló se ter separado dele: ergue os olhos e do lugar onde estás, olha para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda a região que vês, dá-la-ei a ti e à tua descendência para sempre. Tornarei a tua descendência tão numerosa como a poeira da terra. Quem puder contar os grãos da poeira da terra, poderá contar os teus descendentes. Levanta-te e percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Abrão levantou as suas tendas e foi estabelecer-se junto ao carvalho de Mambré, em Hebrom, e aí construiu um altar ao Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães o que é santo. Não vão eles calcá-las aos pés e voltar-se para vos despedaçarem. Tudo quanto quiserdes que os homens vos façam, fazei-o também a eles, pois nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que seguem por eles. Como é estreita a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e como são poucos aqueles que os encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Américo e Cristina, Pedro e Carla, que hoje celebrais o vosso 25º aniversário de matrimónio. No dizer de São Gregório de Nissa, há 3 coisas que revelam e distinguem a vida do cristão: a ação, a palavra e o pensamento. Vem em primeiro lugar o pensamento. Em segundo lugar vem a palavra, que manifesta e exprime o pensamento concebido e impresso no espírito. E por último, a ação, que põe em prática o que o espírito pensou. Sempre que nos sintamos impelidos a agir, a pensar ou a falar, é necessário que todas as nossas palavras, obras e pensamentos se orientem para o conhecimento de Cristo. A liturgia da palavra apresentou-nos nestas 2 semanas o Sermão da Montanha de Jesus. Não se trata de um conjunto de regras morais ou de moralismos, mas um desafio grande a fazermos a experiência da felicidade e do amor. Na verdade, Jesus, na sua palavra, que é farol para os nossos passos e luz para o nosso caminhar, confronta e ilumina a nossa vida para que seja mais autêntica, consistente e coerente. Sim, sintamo-nos desafiados por Jesus a uma vida mais unificada, onde o pensamento, a palavra e a ação estão em verdadeira sintonia. Depois de sair da sua terra, inspirado por Deus, a pôr-se a caminho, deixando para trás a segurança e, de certo modo, o conforto e a certeza, Abraão confia na providência de Deus. Mais uma vez é posto à prova e separa-se de Lote. Não haja questões entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus, uma vez que somos irmãos. Enquanto Lote escolhe a certeza da terra fértil, Abraão confia que Deus não o abandonará. Atrever-me-ia a dizer que Abraão confere a Lote a primazia da escolha. Não fica perturbado ou angustiado com o caminho que tem pela frente. Diria mesmo que Abraão escolhe o caminho que conduz à vida em Deus.
porventura não o mais fácil e mais cômodo, mas aquele que o realizará como pessoa e como crente. Na reta final do Sermão da Montanha, Jesus apresenta-nos uma regra de ouro, uma regra de vida, uma opção de vida. Tudo quanto quiserdes que os homens vos façam, fazei-o também a eles. Já não se trata de dizermos: não faças aos outros o que não queres que te façam. Jesus, irmãos e irmãs, imprime no coração de cada um dos discípulos, e hoje no nosso, o desejo de nos anteciparmos no bem, de pensarmos o bem, de falarmos bem e de fazermos o bem. Queridos irmãos e irmãs, se é verdade que Jesus nos quer homens e mulheres felizes, não é menos verdade que nos coloca permanentemente o desafio da opção e da escolha. Convida-nos a escolher a porta estreita, na qual havemos de entrar, e o caminho a percorrer para chegarmos à vida. Lembramo-nos certamente das suas palavras no Evangelho de São João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Peçamos a intercessão dos santos Francisco e Jacinta Marto, para que em cada dia das nossas vidas optemos pelo caminho que nos conduz a Deus e não pelo caminho mais fácil e menos penoso. Procuremos a verdade das nossas vidas e não a justificação das nossas fragilidades e debilidades. Busquemos a vida plena e feliz e não o aconchego de uma vida incipiente e vazia de sentido. Ocorrendo o 25º aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes. A fim de que estes compromissos sejam confirmados, com a graça divina, orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos Pedro e Carla, Américo e Cristina, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza
e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a alegria das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Dai graças ao Senhor, pois Ele é Irmãos e irmãs, Jesus Cristo ensinou os seus apóstolos e discípulos a viverem e a conviverem em paz na sua Igreja. Peçamos-lhe que nos ensine a nós também, dizendo: Cristo, ouvi as nossas preces. Pelos fiéis que apreciam e amam as coisas santas, pelos que tratam os outros como gostam de ser tratados e pelos que seguem o caminho estreito que leva à vida eterna, oremos. Cristo, ouvi as nossas preces. Pelos que defendem os valores nobres da humanidade, pelos que se opõem a tudo aquilo que desagrada e pelos que ouvem Cristo, palavra eterna de Deus, oremos. Cristo, ouvi as nossas preces. Pelos homens que frequentemente entram em contendas, pelos que resolvem os seus problemas de modo pacífico e pelos que ajudam outros a ultrapassar os desacordos, oremos. Cristo, ouvi as nossas preces. Pelos que vivem como peregrinos neste mundo, pelos que constroem casas de pedra ou levantam tendas, e pelos que dentro delas erguem um altar a Deus, oremos. Cristo, ouvi as nossas preces. Pelos paroquianos que guardam o domingo, pelos que se alimentam da palavra e do pão santo, e pelos que se comprometem na vida da comunidade, oremos. Cristo, ouvi as nossas preces. Para que a Virgem Santa Maria, saúde os enfermos e consoladora dos aflitos, interceda por todas as vítimas da pandemia e, neste momento de dor, a todos acolha no seu imaculado coração, oremos ao Senhor. Cristo, ouvi as nossas preces. Senhor Jesus, que nos convidais a entrar no vosso reino, levai-nos pela mão, como os pais fazem aos filhos, para entrarmos pela porta estreita e não trocarmos o caminho. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo.
Orai, irmãos e irmãs, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Por este sacrifício de reconciliação e de louvor, purificai, Senhor, os nossos corações, para que se tornem uma oblação agradável a vossos olhos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em ti. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós não precisais dos nossos louvores, e poder glorificar-vos é dom da vossa bondade, porque os nossos hinos de bênção, nada aumentando a vossa infinita grandeza, alcançam-nos a graça da salvação por Cristo nosso Senhor. Por Ele, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra Hosana nas Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas. Por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo, que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos, em ação de graças, este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja. Vede nela a vítima que nos reconciliou convosco e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, São Francisco Marto e Santa Jacinta Marto, e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade, ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo Papa Francisco, o nosso Bispo António, e todos os bispos e ministros sagrados, e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente as preces destas famílias que os dignaste reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos, de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, por Ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos
nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso reino, poder e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do dai-nos Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de que entreis a minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in the hand only.
Senhor, que nos renovastes pela comunhão do corpo e do sangue de Cristo, fazei que a participação nestes mistérios nos alcance a plenitude da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Faço agora a benção dos objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, informar só que agora a saída da Basílica da Santíssima Trindade será feita pelas portas laterais. Desejo a todos um bom regresso a vossas casas e continuação de uma santa peregrinação. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.